Olá, como vai você? Tudo bem? Está vivendo aí aquele momento bacana, aquele momento top que você merece viver? Bom, eu vou fazer aqui algumas perguntas. Esse grupo, né, que acredita que a Bíblia é inspirada por Deus e que tudo que está escrito ali foi minuciosamente inspirado pelo Espírito Santo, vai falar que eu sou um charlatão, um mentiroso, um herético, ou na melhor das hipóteses, vai dizer que eu estou falando da Bíblia em uma perspectiva hipotética, ok? Mas aqueles que acreditam que a Bíblia ela não tem essa inspiração divina, que é um livro que relata fatos históricos e que os religiosos daquela época e de épocas posteriores simplesmente a usaram para poder embasar, né, a fé cristã, vai entender melhor aqui o que eu estou querendo colocar, ok? Porque se nós usarmos, né, as palavras que supostamente Jesus teria dito a respeito da sua vinda, todas as palavras que Jesus teria dito a respeito da sua vinda, elas foram ditas para aquela geração, ou seja, a vinda de Jesus teria que acontecer naquela geração. Passagens como Mateus 10, 23, por exemplo, onde ele disse que os seus discípulos não visitariam todas as cidades de Israel antes que ele voltasse. Passagens como Mateus capítulo 16, versículo 28, quando ele disse que muitos daqueles que estavam ali ouvindo ele, de maneira nenhuma passariam pela morte antes que ele voltasse. E Mateus também 24, 34, onde ele diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, estou pegando somente 3 passagens bíblicas onde ele afirma que ele voltaria para aquela geração. É claro que os religiosos que estão vendo esse vídeo vão afirmar, né, com a sua convicção, de que aquelas palavras foram ditas para essa geração, para a nossa geração. Então eu quero ver, né, o seu comentário a respeito dessas passagens. Ora, se Jesus disse para aquela geração, para a sua geração, ou para aquela geração específica, que ele voltaria ainda com eles em vida, ou que parte deles veria, né, a sua volta ou a sua vinda, e as pessoas andam aplicando isso nos nossos dias, eles estão fazendo isso, induzindo as pessoas ao bem ou ao mal? Se nós pegarmos a passagem, essas passagens, ou as falas de Jesus, e atribuirmos elas somente àquela geração, nós estamos fazendo o bem às pessoas ou estamos fazendo o mal? Deixe o seu comentário sobre essas duas questões. Se pegarmos a Bíblia e aplicarmos ela somente àquela geração, como está proposto ali, estamos induzindo as pessoas ao bem ou ao mal? Se pegarmos essas passagens e aplicarmos ela na nossa geração, estamos fazendo bem ou mal a essa geração, a nossa geração? Deixe aí o seu comentário, ok? Vamos imaginar uma outra situação aqui. Imaginemos que nós cremos que Jesus disse isso somente para aquela geração, ou as promessas de Jesus eram somente para aquela geração. Se nós afirmarmos, né, nos nossos dias que Jesus estava falando daquela vinda que os judeus acreditavam nela, ou seja, os judeus acreditavam que quando uma catástrofe, uma calamidade estava vindo sobre um povo, era Deus vindo nas nuvens contra aquele povo. Então, imaginemos que Jesus estava falando disso, daquela catástrofe romana que viria sobre os judeus naqueles dias, e que aquilo seria, né, a sua vinda, e que após aquela catástrofe judaica, passaria o céu, passaria a terra, passaria aquele judaísmo, aquele período religioso que imperou e oprimiu o povo judeu. Vamos dizer que Jesus estava se referindo a isso. Se nós dissermos e ensinarmos dessa maneira, estamos nós enganando as pessoas ou dizendo para elas a verdade? Se nós pegarmos essas passagens, como eu já disse, né, Jesus se referindo àquela geração, não visitareis toda a cidade de Israel sem que eu venha, Mateus 16, 28, muitos dos que aqui estão não experimentaram a morte sem que eu venha, Mateus 24, 34, onde diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Se nós pegarmos essa passagem e aplicarmos ela às gerações de hoje, como eu já disse, estaremos nós fazendo bem às pessoas ao induzirmos ela a uma esperança de uma vinda futura?
ou estaríamos nós fazendo mal a elas, já que as palavras de Jesus foram ditas, né, ou direcionadas àquela geração? Se você é um religioso e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e cada palavra, né, cada coisa que está relacionada ali foi inspirada pelo Espírito Santo, deixe aí o seu comentário. Se você não é um religioso e acredita que Jesus estava se referindo àquela catástrofe que os judeus passou por ela por volta de 70 ou no ano 70, onde foi o seu ápice, deixe aí também o seu comentário, mas deixe o comentário principalmente se você acha que ensinar que Jesus estava se referindo àquela catástrofe faz bem ou faz mal às pessoas nos nossos dias. Eu sei que para muitos Jesus nem existiu, para outros Jesus existiu, mas ele era um homem natural com uma visão muito aquém do seu tempo. Eu sei que há esses e que há aqueles também que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi gerado pelo Espírito Santo e que tudo que ele disse foi dito pelo próprio Deus, sendo ele Deus. Eu sei que existem essas três vertentes. Quanto a essa, que Jesus era um homem natural, um homem comum, ela é muito conhecida também porque sabemos que os judeus o vê, né, dessa forma, entende que ele era um homem humano, uma pessoa humana. Independente, né, da sua visão sobre Jesus, de quem foi Jesus, se ele existiu ou não, se ele é filho de Deus ou não. Eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário sobre essa pergunta. Dizer que Jesus orientou a sua geração somente por uma catástrofe que estava para acontecer faz bem ou faz mal para as pessoas? E você, né, que é religioso, que acredita que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, pode colocar aí os seus contrapontos, né, nos quais você se baseia para dizer que todas as gerações que morreram na expectativa da vinda de Jesus foram beneficiadas por essa visão, por essa interpretação de uma vinda futura de Jesus. Deixe o seu comentário e eu vou deixar aqui um forte abraço para você e te desejar graça, te desejar paz. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, ok?